galerinha do 7º ano, vamos a mais uma videoaula e hoje a gente vai falar do grupo das gimnospermas, né? A gente já viu o grupo das briófitas, das pteridófitas e hoje a gente vai falar das gimnospermas. A palavra gimnospermas significa sementes nuas, é isso mesmo. Essas sementes, elas são sementes sem o fruto, né? Que aí, quem é que vai ter a semente com o fruto? As angiospermas, que é o último grupo que a gente vai ver. E a gimnosperma significa gin sem essa capa protetora, né? Então, semente nua, totalmente sem a proteção do fruto aí, tá? E aí, a gente vê um pouco... A gente volta, né, a falar sobre, analisar esse gráfico sobre a evolução das plantas, que começou, né, com as algas verdes, aquáticas, e aí as briófitas iniciaram então o grupo de plantas terrestres, né, com toda a sua limitação, que a gente sabe que as briófitas têm. E aí, em briófitas, você vê que a alga não formariam embriões. As briófitas, você já tinha a formação do embrião, da fecundação, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas também. Agora, você vê que a chavezinha das traqueófitas, o que significa traqueófitas? Plantas vasculares. Você vê que elas só pegam aqui, tá vendo a chavezinha? Elas só vão pegar as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, só esses 3 grupos que vão ser plantas vasculares. O que isso significa? Que possuem vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Então, são plantas de porte maiores devido aos vasos condutores de seiva. Tranquilo? Espermatófitas, plantas que produzem sementes. E aí, as plantas que produzem sementes, você já vê que as briófitas e as pteridófitas não entram no grupo das espermatófitas. No grupo das espermatófitas, só vão entrar as gimnospermas, que a gente vai ver hoje, e as angiospermas, que a gente vai ver na próxima videoaula. Então, essas produzem sementes. Porém, as sementes das gimnospermas, que a gente vai ver hoje, são as sementes nuas, que não têm o fruto envolvendo. Você já vê que... E nem flores, né? Então, você vai ver que a angiosperma é uma planta... Ela é a última do grupo, é a que domina o ambiente terrestre. Por que ela domina o ambiente terrestre? Porque elas são vasculares, possuem xilema, floema, são plantas que possuem sementes, possuem flores, possuem frutos, que a gente vai ver a importância das flores, a importância dos frutos para a reprodução das plantas. Então, esse último grupo, ele possui todas as condições para que a reprodução ocorra melhor. Por isso que eles dominam o ambiente terrestre. As gimnospermas têm sementes, mas não têm o fruto. Então, o que isso significa? Que a semente, ela serve de alimento para pássaros, para nós seres humanos, que a gente vai ver, os próprios seres humanos. Só que ela não tem o fruto. Então, para outras várias espécies, ela não é muito cobiçada, né? Por não possuir esse fruto. Tá? Então, isso limita um pouco, ela fica em desvantagens das angiospermas, que além da semente, tem o fruto, né? Que atrai muitos polinizadores, que atrai muitos animais que se alimentam do fruto, e aí acaba carregando a semente para diversas partes do universo, né? Do planeta, desculpa. Grupo das gimnospermas. Então, aqui você tem os exemplos de espécies que pertencem a esse grupo. As cicas, essas plantas são bem ornamentais, né? A gente usa muito em jardins para ornamentação. E aí você tem os pinheiros, sequoias, cipestres, tá? Todas essas plantas pertencem ao grupo das gimnospermas. Então, aí, ó, essa aqui que eu falei que é a cica. As cicas são bem ornamentais, a gente vê muito em jardim. Essa estrutura aqui é um estróbilo, que é a estrutura reprodutiva. Tá vendo? Então, mais exemplos dos filos.
Essas daqui, a nativa do deserto, da Angola, da África do Sul, possui raízes, imenso caule subterrâneo, rico em reservas. Araucária, cipestre, pinheiro, tudo possui sementes nuas. E a gente tirou aqui o exemplo do pinheiro e da araucária. Essa estrutura aqui que a gente vê são chamadas de estróbilos. O que são estróbilos? São estruturas reprodutivas que produzem gametas, tá? Então, você tem aqui o estróbilo feminino, que ele é mais redondinho, né? E o estróbilo masculino do pinheiro. E da araucária, mesmo jeito, ó, o estróbilo masculino, né? Que ele é mais retinho, e o estróbilo feminino, que é mais redondinho, tá? Que essa estrutura, quando aparecem na planta, significa que ela está no processo de reprodução sexuada, né? Na produção de gametas. E aí, o que acontece? Existem araucárias que são dioicas. O que é isso? São plantas de sexos separados. Então, eu vou ter uma planta, uma araucária masculina, uma árvore masculina, que ela só vai produzir os cones masculinos, os estróbilos masculinos. E eu vou ter uma outra planta, que é a planta feminina, que vai desenvolver o estróbilo feminino, o cone feminino. Então, ela é dioica porque ela tem dois sexos, macho e fêmea separado em plantas diferentes, ok? Então, essas plantas, geralmente, esse grão de pólen, que a gente vai ver como é que é o ciclo reprodutivo, é carregado pelo vento. Então, aí, caindo aí o grão de pólen, que é uma célula reprodutiva masculina, sobre o estróbilo feminino, ocorre a fecundação carregando pelo vento. A gente vai ver até um mecanismo que essas plantas utilizam para facilitar essa penetração desse gameta masculino no gameta feminino, já que aí você não tem a dependência da água, tá vendo? Como você tinha nas briófitas e nas pteridófitas. Precisava da água para o anterozoide nadar até a osfera. Aqui não. Aqui o que vai proporcionar isso é o vento. Então, vocês já podem ter certeza que os gametas masculinos das briófitas e pteridófitas eram anterozoides e eles tinham flagelos para nadar. Aqui, o gameta masculino é o grão de pólen, que ele é muito leve, né? E facilita, sim, que ele, com o vento, ele alcance longas distâncias, né? E atinjam aí a planta feminina. Em contrapartida, você tem também as gimnospermas, que são monóicas. O que são gimnospermas monóicas? Tem um sexo só. Então, é uma árvore que possui um sexo, que possui tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino numa planta só. Então, essa planta ela vai dar origem ao estróbilo masculino e também vai dar origem ao estróbilo feminino. Claro que aqui a fecundação vai ser mais facilitada, né? Já lá, voltando aqui, quando ela é dioica, é como eu falei, o grão de pólen tem essa facilidade de ser carregada pelo vento e atingir aí grandes distâncias e poder aí fecundar a planta feminina. Já aqui, a coisa é mais facilitada ainda, porque numa planta só, eu tenho tanto o estróbilo masculino quanto o estróbilo feminino sendo desenvolvido. Então, aqui o cone maduro, quando o cone está maduro, ele se abre todo para receber, né, o grão de pólen. E o estróbilo masculino também maduro aqui, liberando o grão de pólen, que é a célula reprodutora masculina. Então, vamos aí. Reprodução das gimnospermas. Vamos usar o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, é o nome científico, como modelo para explicação a reprodução das gimnospermas. Nessa planta, os sexos são separados, ou seja, a gente vai ver um ciclo de vida na qual a gimnosperma é dioica, tá? Então, existe a planta macho e a planta fêmea, separados, onde o estróbilo masculino vai ser produzido na planta macho, né? E o estróbilo feminino na plantinha fêmea. Os sexos são separados. O que possui estróbilos masculinos não possui estróbilos femininos e vice-versa.
Em gimnospermas, os dois tipos de estróbilos podem ocorrer numa mesma planta, é aquela história, pode ser uma planta monóica, na qual ela vai produzir tanto o estróbilo masculino quanto feminino numa plantinha só. Então, ela é dioica, ela é monóica, desculpa, que não é o caso do ciclo que a gente vai ver o ciclo de uma dioica. O estróbilo masculino, ele vai produzir pequenos esporos que a gente vai chamar de grão de pólen, que são essas células bem levinhas que o vento consegue carregar com facilidade. O estróbilo feminino produz estruturas denominadas óvulos. No interior de um óvulo maduro surge um grande esporo. Quando os estróbilos masculinos se abrem e liberam uma grande quantidade de grão de pólen, esses grãos se espalham no ambiente e podem ser levados pelo vento e atingir o estróbilo feminino. Presta muita atenção no que a gente vai ler agora, que é o mecanismo que eu falei. Por quê? Vamos fazer uma pausa. Nas briófitas e pteridófitas, a água, conseguia levar o anterozoide até a osfera. Aqui é o vento. Então, gente, você vê que é uma reprodução mais difícil, tá? Principalmente porque essa planta não tem flor. Porque quando ela tem flor, os polinizadores vão ali se alimentar do néctar e acabam levando o grão de pólen e posando em outra flor, onde ocorre a fecundação, certo? Aqui ela não tem flor. Então ela só conta com quem? Com o vento. Então presta atenção no mecanismo muito especial, muito interessante que essas plantas têm. Esse grão de pólen, ele sofre meiose, que são várias divisões relacionadas. A meiose é uma divisão relacionada às células reprodutoras. E esse grão de pólen, ele se divide também numa estrutura, ele vai se dividir em vários, várias estruturas, várias células, e uma dessas células vai formar um tubo chamado de tubo polínico. O que acontece?